Uma informação um tanto quanto diferente e desconhecida, vamos dizer assim, são pesquisas que muitos já fizeram no Google. Tipo essa, quem ganha 10 mil por mês é rico? Ou essa, quem ganha 30 mil por mês é rico? E por aí muitas outras pesquisas desse tipo que para estar na busca do Google são pesquisas recorrentes. Mas será que alguém que pesquisa algo desse tipo sabe a real diferença entre fortuna e riqueza? Será que é o que a pessoa ganha mensalmente que determina a riqueza dela? E a fortuna, onde entra nessa história? Bom, é exatamente disso que vou falar aqui no vídeo de hoje. Então, se caso você parasse de trabalhar agora, quanto tempo viveria apenas com o dinheiro que você tem nesse exato momento? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, principalmente para grande parte dos brasileiros que dependem do salário que vão receber no próximo mês. Mas essa pergunta é mais complexa do que você imagina, pois não depende apenas do quanto de dinheiro você tem, mesmo esse sendo um fator determinante. Mas também existem outros fatores, como por exemplo o seu padrão de vida, e também o seu grau de inteligência financeira de investir o dinheiro da forma certa. Bom, você vai entender. Vou usar exemplos bem extremos para ilustrar bem essa ideia, ok? Vamos lá. Imagine duas pessoas comuns que tinham um padrão de vida de classe média, o Henrique e o Leonardo, mas que receberam grandes heranças, de R$ 1 milhão e R$ 5 milhões, respectivamente. Sim, são quantias bastante generosas. E eu estou usando exemplo assim justamente para ficar bem claro de visualizar tudo isso. Então, os valores mostrados condizem com a fortuna de cada um deles. O Henrique com 1 milhão e o Leonardo com 5 milhões. Com todo esse dinheiro na conta, tanto o Henrique quanto o Leonardo já tinham a vontade de parar de trabalhar, com aquele pensamento de, com esse dinheiro consigo viver para o resto da vida. Porém, o Henrique, como nunca tinha visto tanto dinheiro assim na vida, foi atrás de entender mais sobre como administrar esse dinheiro da forma correta, estudando sobre investimentos e educação financeira. Assim, ele aplicou seu dinheiro em investimentos diversificados, visando uma carteira de investimentos conservadora. E digamos que como ele estava aplicando em investimentos conservadores, renda 0,5% ao mês, ou seja, 5 mil por mês. Olha, com investimentos mais arrojados, o rendimento pode ser bem maior. Porém, eu estou chutando bem baixo aqui, só para usar de exemplo. Sabendo disso, ele ajustou seu padrão de vida para que ele gastasse no máximo 5 mil por mês. Assim, conseguiria viver dos rendimentos dos seus investimentos dessa forma, sem viver gastando do principal, do 1 milhão, gastando apenas os rendimentos, que no caso, 5 mil reais. Enquanto o Leonardo, que tinha 5 milhões de reais, não fez mais do que deixar uma parte do dinheiro na poupança e, como não tinha educação financeira, pensava: são 5 milhões de reais, não vai acabar nunca. E ia lá e resgatava uma parte do dinheiro da poupança sempre que queria fazer alguma festa, viagem, comprar um carro e tudo mais. Ou seja, mantinha um padrão de vida elevado, totalmente diferente do padrão de vida adotado pelo Henrique. E agora voltando àquela pergunta: quanto tempo Henrique e Leonardo viveriam apenas com o dinheiro que receberam de herança? Bom, eu não sei ao certo quanto tempo Leonardo viveria com um padrão de vida elevado desse jeito. Porém, eu chutaria que alguns anos. Agora, o Henrique sim conseguiria viver com seus rendimentos mensais sem muitos luxos, porém conseguiria viver, e viver com liberdade de escolha e flexibilidade de tempo, pois tinha o dinheiro rendendo mensalmente. Lembrando que esse foi um exemplo fictício de dois opostos extremos para ilustrar bem essa ideia de fortuna e riqueza. Porque às vezes a pessoa tem uma grande fortuna, porém é exatamente o pensamento de eu tô rico, esse dinheiro nunca vai acabar, que faz ela perder todo esse dinheiro pouco a pouco. Tanto que isso já aconteceu com diversos ganhadores de loteria pelo mundo afora, que receberam milhões e perderam tudo com o passar dos anos. Bom, no livro A Psicologia Financeira, o autor Morgan Housel diz bastante sobre a questão da diferença entre fortuna e riqueza. É claro que nesse assunto vamos bem longe em diversas discussões. Porém, de acordo com o livro, e é no que eu estou me baseando neste vídeo, a fortuna é algo escondido, algo que não conseguimos ver. Ou seja, é a conta bancária, é o dinheiro investido, ou melhor, é o patrimônio em dinheiro que alguém tem.
Já a riqueza é o que vemos, por exemplo, carros de luxo, mansões, viagens e etc. E olha que interessante, nós sempre julgamos a fortuna dos outros pelo que vemos no Instagram, por exemplo. Porém, a fortuna de fato não é nem um pouco algo perceptível. Um exemplo real disso é o Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil, que ele já era bilionário, mas nem sua própria filha adolescente sabia, pois tinham uma vida confortável, porém sem diversos artigos de luxo. Mas agora, alguém que tem um carrão, mesmo que financiado em diversas parcelas de vários anos, pode sim ter riqueza, pois se está com carro, provavelmente tem dinheiro para pagar as parcelas. Mas é aí que tá. Não sabemos a verdadeira fortuna dele. Pode ser uma fortuna até mesmo menor do que alguém que anda de carro popular, por exemplo. Bom, você pode estar até pensando que essa questão de fortuna e riqueza não existe e o que determina o quanto de dinheiro alguém tem é quanto recebe por mês. Porém, as próprias nomenclaturas de milionário e bilionário, por exemplo, são colocadas de acordo com a fortuna da pessoa, de acordo com o patrimônio. Ou seja, se a fortuna ultrapassa 1 milhão, é considerado milionário. Então sim, essa diferença pode não ser tão conhecida, mas ela existe. Pois sempre que vemos uma mansão, já vemos que a pessoa é rica, pois consegue manter aquele padrão de vida. Porém, não temos nem ideia do quanto tempo ela pode manter aqueles gastos mensais elevados. Pois veja só, alguém que tem mansão e carros de luxo pode ser uma pessoa que tem uma fortuna enorme, que consegue viver num ótimo padrão de vida sem muita preocupação, pois só os rendimentos que recebe por ter o dinheiro investido já sustenta o padrão de vida. Agora, também pode ser algum empresário, por exemplo, que vive no limite do padrão de vida, gastando toda a sua alta renda mensalmente, com uma baixa fortuna comparado ao exemplo anterior. Entende que não tem como saber exatamente o que acontece? Nós só vemos carros de luxo e mansões, nada além disso. Porque se um empresário bem-sucedido que lucra centenas de milhares de reais mensalmente vive um padrão de vida de ostentação gastando toda a sua grana, ele não vai acumular nenhuma fortuna. Ele pode até ter riqueza, de ter uma alta renda que lhe possibilite obter artigos de luxo, por exemplo. Porém, não tem fortuna. Entende a ideia? Mas agora, trazendo esse conceito para a realidade da maioria dos brasileiros, que trabalham mensalmente para receber uma renda limitada, cada economia que fizer por mês a fim de investir esse dinheiro, para fazer ele trabalhar para você, no acumulado dos anos, constituirá em um bom patrimônio. Ou seja, a fortuna exemplificada aqui no vídeo. É como diz no livro A Psicologia Financeira. Cada pedacinho de economia é como pegar um momento do futuro que seria de outra pessoa e devolvê-lo a si mesmo. E o objetivo não é acumular dinheiro por acumular, e sim ter um bom patrimônio futuramente, que gere rendimentos, trazendo maior conforto e opção de escolha. Ou seja, aposentadoria financeira. E claro que também vai depender de quanto tempo você vai continuar investindo mensalmente, e também do quanto você vai investir. Porque se você investir, por exemplo, R$1.000 por mês, em cerca de 23 anos, você consegue chegar no primeiro milhão. E esse é um cálculo considerando o retorno de 10% ao ano. Por isso é interessante, além de poupar uma parcela para investir, também focar em aumentar o quanto você ganha mensalmente, focando em ter uma renda maior que te possibilite investir mais mensalmente. E se você quer uma direção com suas finanças pessoais, comece pelo primeiro investimento de todos, a reserva de emergência. Nesse vídeo que está aqui na tela, eu falo tudo sobre como montar seu próprio fundo de emergência. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo!